Dia 222, Ruth, capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, disse a Ruth: Minha filha, acho que está na hora de eu encontrar um marido e um casamento feliz para você. Sabe quem eu estou pensando? Boaz, o senhor das servas com quem você esteve. Ele tem sido tão bom para nós e é um parente próximo. Fiquei sabendo que hoje à noite ele estará debulhando a cevada na eira. Faça o que eu vou lhe dizer. Tome banho, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe que Boaz a veja antes de terminar a refeição. Preste atenção no lugar em que ele vai se deitar. Então, aproxime-se, levante a coberta dos pés de Boaz e deite-se ali. Ele dirá a você o que você deve fazer. Ruth respondeu: Está bem, vou fazer tudo o que a senhora me disse. E assim, naquela noite, Ruth foi até o lugar onde debulhava as espigas, seguindo à risca as instruções de sua sogra. Depois de Boaz ter comido e bebido, e estando já um pouco alegre, foi se deitar perto de um monte de grãos. Caminhando silenciosamente, Ruth se aproximou, descobriu os pés e se deitou. No meio da noite, Boaz acordou de repente. Virou-se e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. — Quem é você? Perguntou ele assustado. — Sou eu, senhor, sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda a sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. O Senhor abençoe minha filha, exclamou Boaz. Agora você está sendo mais bondosa para Noemi do que foi antes. Naturalmente, você deveria preferir um homem mais jovem, mesmo que ele fosse pobre. Apesar disso, você deixou de lado seus desejos pessoais. Agora, minha filha, não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de todos os detalhes para o casamento, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Existe um problema, porém. É verdade que sou parente resgatador, mas há outro resgatador que é ainda mais chegado do que eu. Fique aqui durante a noite. Pela manhã eu vou procurá-lo e conversar com ele. Se ele quiser resgatá-la, está bem, que a resgate. Mas se ele não quiser, eu juro pelo Senhor que eu a resgatarei. Agora deite-se e durma até o amanhecer. Assim, ela ficou deitada aos pés de Boaz até pela manhã, levantando-se antes do sol nascer, para não ser reconhecida, pois Boaz lhe havia dito: Ninguém deve saber que uma mulher veio até aqui. Traga-me sua capa que está sobre você e segure-a, disse Boaz a Ruth. Ela segurou e Boaz colocou na capa cerca de 25 quilos de cevada como presente para Noemi e a colocou sobre as costas de Ruth, que voltou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, Noemi perguntou: Como foram as coisas, minha filha? Então Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito e acrescentou: Ele me deu esta cevada, dizendo: Você não vai voltar mais com as mãos vazias para sua sogra. Noemi então disse a Ruth: Espere um pouco, minha filha, até ficarmos sabendo o que vai acontecer.
porque Boaz não vai descansar antes de resolver este caso, e ele vai resolvê-lo ainda hoje. Ruth, capítulo 4. Naquela manhã, Boaz foi até o mercado e lá encontrou o parente resgatador de que havia falado a Ruth. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha até aqui e sente-se. E se sentaram para conversar. Boaz chamou 10 líderes da cidade e pediu a eles que servissem como testemunhas. Depois disse ao resgatador: Você conhece Noemi, que voltou da terra de Moabe. Ela pôs à venda a propriedade de Elimeleque, nosso irmão. Achei que devia falar com você a respeito disso, para você comprar a terra, tendo como testemunha esses senhores dignos de confiança. Se você quiser resgatar esta propriedade, resgate-a, porque se não a comprar, eu a comprarei. O direito de comprar a terra pertence a você e depois a mim. O homem respondeu: Está certo, eu comprarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: A compra da propriedade de Noemi e da moabita Ruth requer também o seu casamento com Ruth, para que ela tenha filhos que recebam o nome do seu falecido marido e a herdem a terra. Se assim, eu não poderei comprá-la, respondeu o resgatador. O filho dela acabaria herdando a minha terra também. Você poderá comprá-la, eu não poderei fazê-lo. Naquela época, quando alguém transferia o direito de compra, era costume tirar a sandália e entregá-lo a outra pessoa. Assim, os negócios eram oficializados publicamente em Israel. Assim, ao dizer a Boaz: Você pode comprá-la, o homem tirou as sandálias. Então Boaz disse às testemunhas e ao povo que se tinha juntado à sua volta: Vocês hoje são testemunhas de que estou comprando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, e também adquiri o direito de me casar com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que ela tenha um filho que leve o nome da família do seu falecido marido e não desapareça dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Todas as pessoas ali reunidas e as 10 testemunhas confirmaram: Somos testemunhas que o Senhor faça essa mulher que hoje se torna parte da sua família tão fértil quanto Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel, e que você seja um grande homem em Éfrata e muito famoso em Belém. Desejamos que através de seu casamento com Ruth, o Senhor lhe dê uma família tão grande e ilustre quanto a de nosso antepassado Pérez, o filho de Judá e Tamar. Assim, Boaz e Ruth se casaram. Boaz teve relações com ela e o Senhor permitiu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres de Belém disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Desejamos que ele seja famoso em Israel, que devolva a você a juventude e que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho de sua nora, que a ama muito, que foi melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o menino no colo e ficou cuidando dele, e as mulheres da vizinhança disseram: Depois de tanto tempo, Noemi tem outro filho, e deram a ele o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e avô de Davi. Estes são os antepassados de Davi, começando por Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed,
Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Atos, capítulo 28. Uma vez que todos alcançaram a terra com vida, logo descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez uma fogueira na praia para nos aquecer do frio e da chuva. Enquanto Paulo estava junto a uma braçada de gravetos para pôr no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor prendeu-se na mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e dizia uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora escapasse do mar, a justiça não permite que ele viva. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum dano. O povo esperava que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas depois que esperaram muito tempo e não aconteceu nada, mudaram de opinião e concluíram que ele era um deus. Perto da praia onde descemos havia uma fazenda de propriedade de Públio, o homem principal da ilha. Ele nos recebeu em sua casa e nos deu comida durante 3 dias. O pai de Públio esteve doente de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e orou por ele, impôs as mãos sobre sua cabeça e ele foi curado. Então todos os outros doentes da ilha, sabendo do milagre, vieram e foram curados. Como resultado, ganhamos muitos presentes e quando chegou o tempo de partirmos, o povo pôs a bordo toda a espécie de suprimentos que precisávamos para a viagem. Passamos 3 meses depois do naufrágio, antes de nós fazermos ao mar novamente, e desta vez fomos no navio que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos Castor e Pólux, um navio que vinha de Alexandria e tinha passado o inverno na ilha. Nossa primeira escala foi em Siracusa, onde permanecemos 3 dias. Dali rodeamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar e por isso no dia seguinte chegamos a Poteólio, onde encontramos alguns irmãos. Eles nos convidaram para que ficássemos com eles uma semana. Depois, navegamos para Roma. Os irmãos de Roma tinham sabido que estávamos chegando e vieram encontrar-se conosco no fórum da Via Ápia. Outros se reuniram a nós nas 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e sentiu-se animado. Ao chegarmos a Roma, Paulo teve permissão para morar onde quisesse, embora sob a custódia de um soldado. 3 dias depois da chegada, ele convocou os líderes judaicos do lugar e falou o seguinte: meus irmãos, eu fui preso pelos judeus de Jerusalém e entregue ao governo romano para ser processado, embora não tenha causado prejuízo a ninguém, nem desobedecido aos costumes dos nossos antepassados. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não acharam causa para a sentença de morte exigida pelos líderes judaicos. Mas quando os judeus protestaram contra a decisão, fui obrigado a apelar a César.
não porém por ter alguma acusação contra o meu povo. Pedi a vocês que viessem até aqui hoje, para que pudéssemos nos conhecer e eu pudesse contar-lhes porque estou preso com essas algemas. É por causa daquele que o povo de Israel espera. Eles responderam: nós não temos ouvido nada contra você. Não recebemos nenhuma carta da Judeia, nem informação daqueles que chegam de Jerusalém falando mal contra você. Mas queremos saber em que você crê, porque a única coisa que sabemos a respeito desses seguidores de Cristo é que eles são combatidos em toda parte. Assim foi que eles marcaram uma ocasião, e naquele dia um grande número de judeus veio à casa dele. Paulo testemunhou do reino de Deus e ensinou-lhes a respeito de Jesus, usando as Escrituras, os 5 livros de Moisés e os profetas. Ele começou a conferência de manhã e prosseguiu até a noite. Alguns creram, outros não. Mas depois que eles haviam discutido contra e a favor entre si, retiraram-se com esta palavra final de Paulo, ressoando nos ouvidos deles. O Espírito Santo estava certo quando disse por meio do profeta Isaías: digam aos judeus, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, mas jamais perceberão. Torne insensível o coração deste povo, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Portanto, eu quero que vocês entendam que esta salvação vinda de Deus vai ser pregada aos gentios e eles a ouvirão. Depois disso, os judeus foram embora, discutindo intensamente entre si. Paulo morou durante 2 anos na casa que alugou e recebia a todos os que iam visitá-lo. Falava a eles com toda a coragem a respeito do reino de Deus, que ensinava acerca do Senhor Jesus Cristo, e tinha toda a liberdade para fazer assim. Jeremias, capítulo 39. No 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, voltou a atacar Jerusalém com todo o seu exército. Sitiaram a cidade durante 2 anos. Então, no 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, os soldados babilônicos conseguiram abrir uma brecha no muro e penetrar na cidade. Todos os oficiais do rei Nabucodonosor entraram em Jerusalém e reuniram um conselho junto ao portão do meio, que separava a parte alta e a parte baixa da cidade. Nesse conselho estavam Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsarsequim, Negar-Sarezer, conselheiro-chefe do rei Nabucodonosor e muitos outros. Quando Zedequias e alguns soldados viram a reunião dos oficiais caldeus e compreenderam que tudo estava perdido, fugiram durante a noite, saindo da cidade na direção do jardim do palácio, onde havia uma porta entre os muros, e foram rumo ao vale do rio Jordão. Mas quando estavam nas planícies próximas a Jericó, foram perseguidos e alcançados pelos soldados babilônios e levados preso à presença do rei Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramete.
Lá, o rei da Babilônia julgou Zedequias, rei de Judá. Zedequias foi obrigado a ver seus filhos e os nobres do palácio serem mortos pelos babilônios. Depois disso, Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias, prendeu suas mãos e pés com correntes de bronze e levou o rei de Judá como escravo para a Babilônia. Enquanto isso, o exército babilônico incendiava Jerusalém, o palácio e todas as casas e derrubava completamente os muros da cidade. Nebuzaradã, o capitão da guarda e seus homens ajuntaram o povo que tinha ficado na cidade e as pessoas que tinham se rendido a ele e os mandaram cativos à Babilônia. Ele escolheu algumas pessoas, as mais pobres, e essas ficaram na terra de Judá. Além disso, Nebuzaradã lhes deu campos e planícies de uvas. Mas o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha dado ordem a Nebuzaradã, chefe da guarda, para encontrar Jeremias e cuidar dele. Encontre esse homem, cuide dele e faça tudo o que ele pedir, foi a ordem do rei. Então, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzaradã, chefe dos oficiais do rei, Nergal-Sarezer, conselheiro-chefe do rei e outros oficiais do rei, mandaram soldados para tirar Jeremias do palácio da guarda e entregarem o profeta aos cuidados de Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã. Gedalias deveria levar Jeremias para sua casa. Assim, Jeremias voltou à liberdade, vivendo entre o povo que tinha ficado em Judá. Enquanto Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor mandou a seguinte mensagem: vá dizer o seguinte a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Farei a esta cidade todo o mal que prometi. Você verá com os próprios olhos a destruição de Jerusalém. Mas eu resgatarei naquele dia, diz o Senhor. Você não será preso pelos babilônios, de quem você tanto tem medo. Você me obedeceu e confiou em mim. Em troca disso, eu o protegerei e salvarei a sua vida, diz o Senhor.